quando a gente fala da nudez e tal, não é só como um juiz de valores, não. Não, é também não, que às não. vezes empobrece a sexualidade. É isso, Então, se banaliza, né? Banaliza. Se tá tudo muito nu, às vezes a gente precisa cobrir um pouquinho, vamos pensar entre o casal, né? Precisa fazer um joguinho de luz e sombra, cobre e Perfeito. mostra, né? Mostra um Sim, dá um pedacinho ali, miguezinho, esconde, é. né? Porque isso seduz, atrai, excita, né? Claro. Então também considerar. Tem esse jogo, é verdade. É difícil. É difícil. É difícil. Tá difícil. Tá difícil, muito. né, Laura? Então, é ali a gente ter uma mão ali para, né, ter um equilíbrio, né? Como é que a gente vai equilibrar tudo isso, mas essa noção aí de respeito aos limites, né, desse até onde ir, para cada um tem que ir se perguntando, né? Por exemplo, às vezes chega muita gente, sei lá, eu em palestra, em live ou por onde for, né? E a pessoa pergunta, mas tudo bem eu transar com X pessoas no mesmo dia, ou sair com X pessoas, blá, blá, blá. Se é mundo jovem, eu falo, não, tudo bem essa fila fortíssima andando, porque ainda não tá na hora. Mas se é mundo adulto, eu volto a pergunta. Você que precisa responder. Tudo Sim. bem pra você? Quanto vale o show? Quanto vale o show, Você né? tem que se tornar escasso. E Né? Se não, valorize. Você toma os devidos cuidados, né? e você se perguntar lá dentro de você, né? Então, assim, eu quero. Tudo bem. Você pode querer. Você pode querer fazer as parcerias que você quiser, né? Aham. Mas você tem que se perguntar. E eu acho que o que está mais difícil nos dias atuais é esse contato com a gente mesmo, no mundo interno, lá no fundo. Porque a gente fica meio só vivendo no externo, na casca, e não se pergunta. Né? Que Tem razão. ou não vai, né? Que é o bom, eu sou psicóloga, né? Eu vou puxar a sardinha aqui para esse lado. É o bom e a boa e velha terapia, né? Às vezes a pessoa não vai para um processo psicoterapêutico, analítico, para olhar lá para dentro e ver o que ela quer de fato para a vida Entendi. dela. Ela quer tudo, Entendi. ela quer direito e não quer dever, amor. Também. Isso é o que acontece. Eu vejo um monte de pessoas aí que casam, não sei o quê, né? E não dá 2 anos, separa, e casa de novo. Eu falo, gente, e tem filho, e bota a criança no meio. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, usufrua o sexo do tempo adequado, depois você amadurece. Pô, saiba que tem um preço muito grande quando você constitui uma família. O sexo é um vício, é como se fosse um vício mesmo. A pessoa, ela pode escolher. Se ela quiser ficar a vida inteira, sei lá, Lógico. com 100 anos de idade, fazendo a fila andar, tudo E se não quiser também, tá tudo tá certo. tudo certo. Tá tudo Mas certo. precisa ter esse olhar para dentro. Não, isso é pra tudo. Essa semana a gente recebeu o Rafael aqui, né? É. E ele comentou com a gente de uma droga, maconha sintética. Que tá O na garoto moda. morreu ontem de 12 Não, anos. morreu? Você viu a matéria? Não. Os Não, caras também viram não um vi. zumbi. E a turma tá achando que é o vapezinho. Ah, isso aqui não... Mano, é um bagulho. Fortíssimo. Morreu um moleque de 12 anos em dia o cara fica um 12. zumbi, meu. Uhum. E tá moda na molecada, Tem cara. um moleque de 12 anos teve Não uma parada pode, cardíaca em bicho. Diadema. 12 Ai, anos. gente. Uma criança de 12 É. anos. Você viu isso aí? Então, aí você vê, né? Como Entendeu? não Mas é é- só a noção de limite no sexo. Exatamente. É na vida. Na vida, É, perfeito. Então, a função, os Perfeito. pais são os principais educadores para a vida, Por né? isso que eu tô falando. Quando você casa com uma pessoa e você tem um filho, você tem que pensar em relação ao sexo 50 vezes. Tá. Ou 200 vezes. Quantas vezes, Laura? Em Quantos relação você quiser. Ao sexo. Ao sexo fora que você tá dizendo, o né? sexo, a sexualidade do casamento, ela se restringe, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou casado, eu não sei, velho. Vou dar um exemplo. Hum. Vamos lá. Quando você é solteiro, você acostuma a ter uma ticaracateca aqui, outra ticaracateca ali. Sim, sim, Briga- sim. Pô, o negócio você fica, né? Ah, Essa fica namoradinha como é que é? aqui... Ticaracateca. Ticaraticando. Aí você tem uma ficante aqui, aí você tem uma ficante ali. Aí tem gente que vicia nesse tipo de vida que agora sossegou o rabo. Sosseguei. Mas o que que acontece? Quando você casa e você escolhe uma parceira pra montar uma família, você tem que cortar o elo com isso aqui. Com ticaracaticada. Lógico, né? Esse Porra. cisca-cisca aí, essa Óbvio. vida ciscante. Óbvio. Mas tem cara que não fica. Mas Mas o óbvio é esse. O que né? Aí tem mulher também que não fica. Também. não, também. mulher. Eu tô falando. Então, hoje a galera, No né? hoje não, é geral, mas tô falando no lado masculino, lado Aham. feminino, lado de ambos, Sei. né? De ambos. A pessoa, né? Não... Então, eu acho que quando a pessoa casa, eu acho que ela deveria pensar com a cabeça de cima. Boa. Ou com a Boa. cabeça de baixo pra esposa. Boa também. É. Sim, mas é que eu tô te Ué. falando, esse Não é itinerante porque aí... ele casou que ele para de trepar, né, meu? Ele vai fazer Sim, com a mulher mas- dele, que ele mas gosta, que ele ama. É a vida de um... Por que tem tanta traição? Que a turma não tá satisfeita. Não é que tá satisfeita, é porque não é a pessoa, eu acho que é o...
A movimentação. É uma coisa diferente. É de cada um também isso. Né? Não sei. E aí, Laura, você que é uma profissional, tem coerência ou não tem coerência? Tudo isso que a gente tá falando aqui tem coerência, mas talvez a gente pensar assim, que a noção de traição para cada pessoa é uma. Uhum. Tem gente que só de imaginação já é traição. Para algumas pessoas, assistir uma cena erótica, um vídeo é traição. Já tá traindo. Trocar uma mensagem é traição. E para outras pessoas, a noção de traição varia. A ponto de o sexo sem compromisso não ser traição. Lavou tá novo. Lavou tá novo, né? Isso aí. E aí, vale a noção de traição para cada um, para cada casal também, né? O que cada casal combina. Então, assim, é complicado esse tema, é polêmico. E aí, quando chega pro consultório do psicólogo, né? O que a gente fala? De novo, você é adulto, então você escolhe, né? O que você escolhe pra você, pra sua sexualidade. O que foi o... Ou quando a gente... Eu atendo muito casal. Hoje eu tô atendendo todo mundo online, né? Porque eu tô morando lá no meio do mato, mas atendo casal também. E a conversa é essa. O que vocês querem fazer de acordo pra essa história, né? E o acordo pode mudar também. Você pode fazer um acordo hoje, mudar depois. Agora, o acordo precisa ser com base nos mundos internos de cada um, não com base no que a sociedade fala. Mas vamos lá, a sociedade, ela é sábia ou não? A sociedade é sábia, mas também é exigente. Mas porque tem quantos mil anos a sociedade para chegar aqui? É sábia. Não, mas o que eu não discordo de você, não. O que eu tô querendo dizer é que, assim, às vezes tem uma régua de cobrança muito alta nessa sociedade que a gente tá. Mas é aquele eu comprei 50 mil pra pagar 30. Tem isso também, entendeu? Tem. Né? E essa régua altíssima de cobrança que a gente vive nessa sociedade machuca muito a gente individualmente e os casais também. Perfeito. Por exemplo, régua alta da sociedade é o quê? Homem tem que ter ereção sempre, né? Tem que estar ali super viril a vida inteira. 30 por noite, né? Mulher tem que estar jovem sempre, né? Sempre, sarada, linda, jovem, gostosa, barará, barará. Isso é uma régua muito alta. Mas isso é concorrência. Eu também, né? Mas assim, não, o homem não tem que ter ereção sempre, a mulher não vai ficar jovem pro resto da vida. Não. O corpo da gente falha, e daí não tem nada de errado, né? Claro. A gente envelhece, e se a gente for pensar, a sua filha com 11 anos é mais velha que a filha da outra pessoa que tem 10. Entendeu? Então, mais velha, é verdade. Não é? É verdade. Um ano mais velha. E a gente, hoje, a gente tá um dia mais velho do que ontem. Então, assim, a vida é um processo de amadurecimento, se a gente preferir falar, mas de envelhecimento. Então, mas o meu questionamento pra gente... Que eu tô viajando muito, né? Não, tá nada. É um entendimento. Eu tô querendo entender, com você que é uma pessoa excelente. Oh, meu Deus, obrigada. Vocês também são excelentes. Obrigada. Eu acho que o grande entroncamento disso tudo é o sexo. Eu tô falando de casamento e relacionamento, que eu vejo muita separação. Que eu acho que essas separações, elas causam um mal muito grande às crianças. Na minha opinião. Aí tem pai que briga com mãe, é pensão, com não sei o quê. A criança que fica no meio apanhando disso tudo aí. Isso não é legal. Essa separação, assim, cão e gato, machuca as crianças. Mas isso é no 80% dos casos. É 80%. Né? Então, assim, talvez o que você tá dizendo é... O meu pêndulo a que ponto o sexo e, às vezes, você tem que fazer um sacrifício para essa estrutura? Esse é o meu questionamento. Boa pergunta. Sim, né? Precisa pesar. Então, vamos pensar lá no casal X, que tá vivendo um sexo morno, mas que acha que em prol ali da história familiar é bacana manter a história, sim. Manter a estrutura. Manter a estrutura. Mas vai ter outro casal que a casa tá, assim, briga fortíssima diária. Tá um clima tenso. Nem sexo faz mais, né? Nem sexo, nem nada, é só, né, joga o tamanco na cabeça do outro que nem existe mais. Aí é absurdo. Né? Mas assim, o casal que tá muito mal, ou que, por exemplo, que é um silêncio na casa, ninguém briga e tal, mas... por trás, não tem também afeto, não tem demonstração de afeto. De carinho, né? De carinho, né? Tão gelados ali e tal. O que a gente precisa pensar que o que faz mal para a criança é um ambiente que não esteja saudável ao desenvolvimento. Em qual sentido? Se é uma casa muito bélica, com muita briga, né? Às vezes não vai ser legal para aquela criança em desenvolvimento, mas também a gente não vai ter aquela casa blasé, porque todo mundo é ser humano, e essa criança vai crescer e ela vai entrar num mundo em que vão ter atritos no mundo, né? Então, o que a gente precisa apresentar para a criança e para o jovem é a vida como ela é, o mundo como ele é,
Nem é tudo, nem é nada, né? Tem um caminho do meio ali. E se o casal não tá feliz junto, talvez apresentar para essa criança isso, né? Que a gente não precisa ficar numa estrutura infeliz pro resto da vida. Agora, que para um relacionamento, né, dar certo, como as pessoas falam, às vezes você vai ter que fazer concessões e abrir mão de uma série de coisas, sim. Sim. E às Não tenha vezes dúvida. a gente vai às vezes a gente deposita como se, aí também vai de cada um, o espaço que aquela pessoa dá para o sexo, o valor que a pessoa dá para o sexo dentro da relação, né? Um relacionamento a dois não é só sexo, é Perfeito. também sexo e pode nem ser sexo, né? Porque tem muita gente que vive a vida inteira junto e não faz sexo, Uhum. tá tudo bem. Uhum. Então a questão, talvez a gente medir, seria o sofrimento. O quanto estar nessa relação causa sofrimento, Aham. ou não estar causa sofrimento, o quanto fazer sexo ou não É fazer importante ou é não, importante. enfim, é. Então mede o sofrimento ali de quem tá em jogo. O que eu ouço muito, Bola, e doutora, eu não tô feliz. As pessoas falam muito isso. Assim, Uhum. eu ouço ai, não sei. Eu falo, gente, mas a felicidade são alguns lances, assim. As pessoas viciaram numa coisa de que tem que ter a montanha-russa da Disney Não na dá, vida, né? Tá não ligado? dá. Né? É como o mas- carnaval acaba, né? Exatamente. Então a isso aí. quarta-feira de cinzas São a gente... 4 dias no ano. Não é? Exatamente. E aí a gente passou a Outro dia farraiada. você que falou aqui que não sei a porcentagem de gente que é infeliz no trabalho, tipo, 80% dos entrevistados são falei, caralho, que bosta, bicho. Pois é, e talvez seja uma noção aí, de novo, da sociedade, uma régua muito alta, que a gente tem que ter um trabalho perfeito, uma vida perfeita, tudo. Nada é perfeito, né? E assim, tem dia que a gente acorda de saco cheio, não quer trabalhar. Bastante. Se a gente não nasceu num berço master de ouro, a gente vai ter que levantar, né? Sacudir. E correr atrás. E mandar correr pau, atrás, e mandar E pau. trabalhar o desafio na cabeça, né? não tem Isso, jeito. pensando em educação de filhos, isso é legal também, né? Apresentar isso pra criança, né? Pro Sim, jovem. sim. Tem dia que eu não tô com saco de trabalhar, mas eu tenho uma palavrinha, né? Importante na minha vida, responsabilidade. Exatamente. Né? Compromisso. Compromisso. Pode acontecer o que Não for, é? você vai lá e vai fazer ter o que ir teu lá, e bem feito. Vai ter que e- fazer o seu e bem feito, Aham. né? Claro, tá passando mal, tá doente? Não, mas assim, não tô com vontade, por quê? Porque, sei lá, quebrei a unha? Não, também não, né? Então, assim, é sempre é. o... Não, Ter mas o que bom nem senso. você falou, você tá fazendo consulta